Em tua santa e gloriosa presença, nós nos encontramos e pedimos, meu Pai, a tua bênção, o teu santo poder e a tua unção. Hoje é a sexta-feira da cura, da libertação, e eu peço, Pai, abençoa cada alma. Olha para a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Olha para a vida deste povo, meu Pai, que já se encontra em tua casa. Olha para aqueles que ainda hão de chegar. Todos eles necessitam e precisam do Senhor. Todos eles necessitam e precisam do teu santo poder. Que o Senhor possa abençoar cada um deles. Que o Senhor possa fazê-los muito mais do que vencedores. E que toda e qualquer obra que o diabo lançar sobre as suas vidas caiam por terra. Em nome de Jesus. Meu Deus, abre o nosso entendimento. Dai-nos da revelação da tua palavra. Abençoa-nos, edifica-nos. Nós estamos aqui porque não aceitamos, não admitimos, não permitimos nada do diabo sobre cada um de nós. Estamos aqui, Pai, para desfrutar a vida abundante que só o Senhor tem para nos dar. Que todos digam amém e graças a Deus. Bom dia a todos, por favor, pode sentar. Bom dia a todos vocês que estão pelas mídias digitais. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o pastor José Hilton Batista e você está na Igreja Internacional da Graça de Deus, na rua Padre Carapceiro, número 357, Boa Viagem, Recife, Pernambuco. E hoje eu tenho uma mensagem para vocês, irmão, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito. Foi algo que Deus colocou no meu coração. E eu começo fazendo uma pergunta para você. Você está sóbrio? É o título da nossa mensagem. Você está sóbrio? É o título da nossa mensagem. Então, como é que está você? Você está sóbrio? A pessoa sóbria é aquela pessoa que não está embriagada. A pessoa que está embriagada, ela quer ir para frente e acaba indo para trás. Ela quer ir para o lado esquerdo, acaba indo para o lado direito. Ela quer ficar em pé e acaba caindo. A palavra do Senhor diz, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11 e 12. Ele diz e nos recomenda o seguinte. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11 e versículo 12. Aparte-se do mal e faça o bem. Então Deus já começa nos orientando que a gente deve nos apartar do mal e a gente deve fazer o bem. É importante que a gente entenda esse princípio. É um princípio espiritual. Romanos 12, versículo 21, ele explica o porquê, né? Ele declara que não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. O Salmo 37, versículo 1, ele fala a respeito desse princípio. Ele declara que não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas do que praticam a iniquidade. Por que isso? O versículo 2 ele declara: porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Aí ele diz no versículo 3, ele declara: confia no Senhor e faz o bem. Quando você faz isso, você habita na terra e verdadeiramente você passa a ser uma pessoa que alimentado. Esse alimento, irmão, ele começa pelo alimento espiritual. Você vem à presença de Deus e a presença de Deus te abastece. Dá a você o vigor, a força, a capacidade para você seguir em frente. Continuando, voltando lá, por favor. 1 de Pedro 3, versículo 11. Aparta-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Porque ele pede para você buscar a paz e seguir. Hebreus 12, versículo 14, ele fala o mesmo princípio, né? Seguir a paz
com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o que, irmão? Ao Senhor. Então, quando ele dá para você o que fazer e como fazer, ele mostra os benefícios, ele mostra o porquê. E é muito importante, irmão, que nós entendamos e compreendamos esses benefícios que o Senhor Deus tem para nos dar, para que a gente possa verdadeiramente, meus irmãos, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor Jesus tem para nos dar. O maior problema dos cristãos, e aí eu sempre tenho falado para vocês, né? Errais por não conhecer as Escrituras, nem o que, irmãos? Nem o poder de Deus. Então, quanto de nós estamos errando? Quanto de nós estamos fazendo a coisa de qualquer jeito, de qualquer maneira? Mas tudo por quê? Porque não nos esforçamos para compreender e entender as coisas de Deus, né? Então, continuando aqui, meus irmãos, versículo, volta lá, 1 de Pedro 3, versículo 11. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e sigam. Versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o que, irmão? Males. A partir do momento que você faz algo de errado, o rosto do Senhor vai ser contra você. Mas a partir do momento que você faz o que é correto, o que é honesto, o que é verdadeiro, Deus vai derramar das bênçãos sobre a sua vida. Deus vai fazer de você uma pessoa vitoriosa e vencedora em Cristo Jesus. Amém? O versículo 13, ele diz para nós o seguinte: e qual é aquele que vos fará mal, se fordes zeloso do bem? Ô, meu irmão, Romanos 8, 28, né? É bem simples. O que é que diz Romanos 8, 28? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Se você faz o bem, se você faz as coisas de acordo com a palavra de Deus, pode ter certeza, Deus vai te dar muito mais do que você pediu ou pensou. Amém? Curve a cabeça, feche os olhos. Pai, a tua palavra é profunda, a tua palavra nos ensina o que fazer e por que fazer. O Senhor mostra para nós o quanto o Senhor quer nos abençoar. Mas quanto de nós, meu Pai, não tentemos a atitude de agir de acordo com a tua palavra? Quanto de nós, meu Pai, até reclamamos do Senhor, murmuramos e achamos que estamos certos, porque afinal de contas estamos sendo afrontados. Como podemos fazer coisas boas se o mal está sobre as nossas vidas? Mas estou aqui na tua presença, juntamente com a tua igreja, estas pessoas que estão na transmissão. Nos ajude, Pai, a nos apartar do mal, nos ajude a fazer o bem, nos ajude a buscar a paz, porque os teus olhos vão estar sobre os justos, os seus ouvidos vão estar atentos às nossas orações. O rosto do Senhor será contra aqueles que fazem coisas erradas, coisas maus. E a tua palavra é bem clara. E qual é aquele que vos fará mal, se for zeloso do bem? Meu Deus, se a gente faz o bem, a gente está com o Senhor, está na tua proteção. O Senhor me lembra aqui de Atos 10, 38, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Meu Deus, da mesma forma que o Senhor era com o Senhor Jesus, o Senhor será com cada um de nós. E eu tenho certeza disso, meu Pai. E eu te agradeço,
porque eu creio que o Senhor nos dará muito mais do que pedimos ou pensamos. Que todos digam amém. Amém, meus irmãos. Vamos continuar a nossa mensagem. O título da mensagem, né? Você está sóbrio? 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ele começa dizendo: sede sóbrio. Então, a primeira coisa que Deus pede para nós é que a gente não esteja embriagado. Deixa eu falar para vocês uma coisa muito importante. E eu creio que muitos de nós já teve histórico, eu já tive histórico de bebida alcoólica, né? Quando é que a gente fica embriagado? Quando a gente bebe demais ou quando a gente começa a misturar vários tipos de bebida. Você vai misturando vários tipos de bebida, daqui a pouco você está completamente embriagado. Claro, bebidas alcoólicas, você está embriagado. A mesma coisa, meus irmãos, é as pessoas que não são guiadas pelo Espírito Santo. Elas se tornam pessoas embriagadas. Por quê? Porque elas misturam vários tipos de bebida. Para cada um de nós, irmão, Deus deu um dom, deu um ministério, deu uma unção, deu uma revelação, deu uma capacidade. A Bíblia declara na multiforme graça do Senhor, mas a gente precisa estar onde o Espírito Santo de Deus quer que a gente está. Eu, como pastor, todo pastor quer a sua igreja cheia, lotada, né? Todo pastor quer ser um verdadeiro instrumento na mão do Senhor, claro. Mas a gente tem que entender o seguinte: o rebanho não é nosso, o rebanho é do Senhor. E muitas pessoas às vezes me procuram: pastor, eu estou saindo de tal igreja e estou vindo para a sua. E eu sempre procuro saber dela o que é que houve, por que está acontecendo isso. Porque tem muita gente, irmãos, não vou falar dos outros ministérios, né? Eu vou falar do nosso. Tem muita gente que Deus salvou através do ministério do missionário R.R. Soares. E eles estão por aí em outras igrejas e não estão desfrutando de tudo, da plenitude que Deus tem. Por quê? Porque estão embriagadas. Estão tomando um tipo de vinho que não é o vinho verdadeiro que Deus quer para a pessoa. A gente precisa orar ao Espírito Santo para estar onde Deus quer, para que a gente não seja uma pessoa embriagada, porque senão você não vai ter aquilo que Deus quer. O nosso ministério é o ministério de fé real. O nosso ministério é o ministério de poder da palavra. Cada um tem o seu ministério, né? Existe muito ministério de profecia, né? Existe muitos ministérios de outros dons, mas eu sei qual é o ministério do nosso, né? É o ensinamento da palavra, é um ministério de libertação, de cura, e por aí vai. Então, a gente tem que entender, irmão, onde nós devemos estar e por que devemos estar desse jeito. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai suprir as nossas necessidades. É o Espírito Santo de Deus que vai nos fazer muito mais do que vencedores. Então, a palavra do Senhor diz aqui para nós o seguinte: sede sóbrio. Segundo lugar, o que é que ele pede? Que você o quê, irmão? Vigie. A Bíblia fala a respeito do homem prudente, da prudência. A gente tem que ser uma pessoa prudente, vigilante. A gente tem que aprender a fazer as coisas, irmãos, voltado para a direção dada por Deus. Sede sóbrio, vigiai. Por qual motivo tudo isso? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa o que, irmão? Tragar. Quem é que ele vai tragar? Aquele que não está sóbrio. Quem é que ele vai tragar? Aquele que não está vigilante. Se você é uma pessoa embriagada, se você é uma pessoa que não entende o ministério que Deus te deu, a unção que Deus colocou na sua vida, o poder que está à sua disposição, você vai ser uma pessoa embriagada, não vai ser sóbria, e aí você não vai ter força para vigiar, e naturalmente o diabo, que é o seu adversário, que está esperando apenas uma oportunidade, ele vai bramar, você vai se assustar e ele vai tragar você. Então a gente precisa, irmão, estar bem atento.
nós estamos numa verdadeira guerra. E guerra se vence com armas. Guerra se vence com estratégias. Guerra se vence com a direção dada por quem? Por Deus. Eu chegar aqui para estar pregando para vocês, ontem quando eu estava meditando na palavra junto com a minha família, Deus me abriu entendimento lá em 1 de Pedro 3. Mas eu sabia que era apenas uma parte da mensagem. Logo em seguida, ele me mostrou 1 de Pedro 5, do versículo 8 em diante. Então a gente tem que entender o seguinte: Deus me trouxe aqui. Me trouxe por quê? Porque Ele quer que eu entenda isso, essa batalha, essa guerra. A Bíblia declara, versículo 9 também, por favor, que ao qual eu tenho que resistir firme em quê, irmão? Na fé. Mas como é que eu vou resistir firme na fé? Como é que eu tenho fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O que é a fé? É o firme fundamento daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu não vejo. Porque se eu não tiver fé, eu não posso agradar a Deus. E, por favor, põe aí na tela 1 de João, capítulo 5, versículo 4. 1 de João 5, 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O que é que vence o mundo? A fé, a sua fé. Se você ler com atenção os evangelhos, você vai ver que volta e meia, Jesus declarou para as pessoas: a tua fé te salvou. Então, é a tua fé, meu irmão. É muito fácil para mim dizer para você: não, na minha fé você está. Mas se eu faço isso, se eu abençoo você na minha fé, nem toda hora você está do meu lado. Você precisa adquirir fé. Você precisa estar na fé. Você precisa usar a sua fé. O que é a fé? É o entendimento. Daqui a pouco nós vamos orar. E quando você vai orar, você tem que orar no entendimento que você teve na palavra que você acabou de ouvir. É chamado a oração da fé. É essa oração que Deus espera que cada um de nós façamos. A oração da fé. A oração que vai quebrar o jugo do maligno, porque vai ser de acordo com o entendimento. Deixa eu trazer aqui para vocês um exemplo para vocês entenderem, né? A respeito de Mateus 5, versículo 6 e versículo 7. Mateus 5, 6 e 7. Perdão, não é Mateus. Deixa eu ver aqui. Mateus 5. Não é Mateus 5, não. É Mateus 8. 8. Isso. O centurião disse: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Aí Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. O centurião disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado sarará. 9. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho um soldado às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faze isto, e ele faz. Versículo 10. E maravilhoso Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei o que, irmão? Tanta fé. Então esse homem estava cheio de fé, porque sabia como a coisa iria se atuar. No versículo 13, por favor. Então Jesus disse ao centurião: vai, e como criste, que seja feito. Então, quando a gente tem fé, a gente passa a crer. E quando a gente crê, o milagre, o que, irmão? Acontece. Então a gente precisa entender, volta lá, 1 de Pedro 5, versículo 9, que a gente tem que resistir o mal firme em que, irmão? Na fé. A gente tem que se colocar firme na fé, sabendo que as mesmas aflições, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas se cumprem entre os vossos irmãos no mundo.
Então, você não é a única pessoa que está passando por luta, por dificuldade. Você não é a única pessoa que o mal está querendo trucidar você. Não. É uma batalha do inimigo contra toda a humanidade. E Deus mostra para a humanidade, através de Jesus, a maneira de vencer. Ele declara no versículo 10, preste bem atenção: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco. Por que eu padeço? Por que você padece? Falta de entendimento. Vamos lembrar do nosso missionário R.A. Soares, do resfriado, da coriza que ele tinha. Durante anos sofreu por falta de quê? De entendimento. Quando ele tomou o entendimento de que ele deveria tomar posse da bênção, que até escreveu o livro, né? Aquele mal foi embora. Então, durante essa falta de entendimento, ele padeceu. Durante a minha falta, a sua falta de entendimento, por exemplo, pastor, eu estou aqui e eu já vim aqui na igreja e o senhor pregou essa mensagem. Se Deus trouxe você aqui de novo e você diz, pastor, eu lembro dessa mensagem, é porque você não teve o entendimento suficiente para ter a fé que era necessário para vencer o mal. Então Deus está me usando mais uma vez para que você possa ter esse entendimento maior, mais ampliado, para que você possa vencer esse mal que está vindo sobre a sua vida. Porque Deus quer que você saia de Jacó, aquele novo convertido, para se tornar o Israel, aquele que aprendeu a lutar com Deus, com a palavra de Deus, com aquilo que Deus nos ensina. Então, e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, ele mesmo vos o que, irmão? Aperfeiçoar. Isso aqui é muito importante. Deixa Deus te aperfeiçoar. Ele mesmo vai o que, irmão? Confirmar você como seu filho, como seu herdeiro, como abençoado com todas as bênçãos. Ele vai fortificar você, porque cada vez mais que você vai vencendo, você vai galgando degraus espirituais, e cada vez mais a sua batalha, a sua luta, vai sendo com entidades e classes espirituais maiores, e você precisa ter esse poder mais, e ele vai fortalecer você, vai dar a você uma estrutura, e você vai suportar o que vier contra você. Porque toda tentação que vier contra você, ela é humana. E para toda tentação tem um escape. E se a gente não está fortalecido, a gente se amedronta. E a gente cai. E o inimigo prevalece. Mas quando a gente está na comunhão verdadeira com Deus, a gente olha com os olhos da fé. Não, meu Pai, eu sei que em todas as coisas sou mais do que vencedor. Eu sei que esse mal já caiu por terra. Eu sei que o Senhor já me deu a vitória. Amém, meus irmãos? Então, tudo que Deus quer é aperfeiçoar você, é confirmar você, é fortificar você, é fortalecer você. Para que você possa vencer com entendimento tudo aquilo que o inimigo está levando você a padecer, a sofrer. E esse mal não vai prevalecer, porque maior é o Deus que está na sua vida. 1 de João 4, versículo 4, é bem claro sobre isso. Ele declara, filhinhos, sois de Deus, e já os tende o que, irmão? Vencido. Irmão, é lindo a gente ter esse entendimento. Deus olha para mim, Deus olha para você, e não vê nenhum de nós como derrotados. Mas pastor, a gente não está prevalecendo. Falta de entendimento, falta de compreensão, falta de saber. Muitas vezes por estar embriagado, por estar usando uma arma que Deus disse, não é a hora para você usar essa arma. A hora é essa, é essa. A gente precisa ser dirigido por Deus. Quarta-feira eu preguei para vocês a respeito, que nenhuma arma forjada contra nós iria prosperar. Desde domingo ou sábado, não lembro bem, eu estava debaixo de uma tentação, de uma luta espiritual, de uma batalha, E já acordei com essa palavra no coração. Então, o que é que Deus estava dizendo para mim? Olha, esse mal que está sobre você não vai prevalecer. Então, irmão,
é a mesma coisa para você. Deus está mostrando para você, filhinhos, sois de Deus, já tendo vencido, porque maior é o que está em você do que o que está, o que, irmão, no mundo. Essa força que você está lutando é uma força menor. Eu que estou com você sou a força superior, sou a força maior. Irmão, para um pouco. Existe alguém maior do que Deus? Não existe. E Deus é contigo. Então, quando a gente parte desse princípio, fica fácil da gente vencer os inimigos. Ah, pastor, mas tem um problema aqui que eu não consigo vencer. Falta de entendimento. Vai orar um pouco mais. Meu Deus, me dá entendimento, me dá sabedoria. Usa o teu cérebro para como saber fazer, como não fazer saber, para que eu possa vencer. Então, voltando lá, por favor, 1 de Pedro 5, versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Aí vem o versículo 11, para a gente fechar e orar. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Deus pode usar do jeito que for o missionário. Deus pode usar do jeito que for o pastor Jaime. Deus pode usar do jeito que for o pastor Guilherme. Deus pode usar do jeito que for o pastor José Hilton. Ou quem quer que seja. Mas, meu irmão, não roube a glória, não roube o poder, que é somente de quem, irmão? De Deus. Nós somos apenas um instrumento na mão do Senhor. Então, não glorifique, não exalta, não venha enaltecer o ser humano. O homem não foi feito para ser adorado. É triste a gente ver, né, esses jogadores, esses atores, cantores, né, essas pessoas de destaque, porque eles caem, porque eles sucumbem, porque eles usam drogas, porque eles usam tanta coisa errada, prostituição, bebidas, porque são pessoas, irmão, frágeis. Eles sabem da fragilidade deles. E de repente, eles passam a ter um patamar que é o patamar de Deus. Adoração somente a quem, irmão? A Deus. E aí as pessoas começam a adorar aquelas pessoas. Ela não tem suporte. O único que tem suporte para receber adoração é Deus. Então, somente a Ele seja a glória, somente a Ele seja o poderio, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos orar agora? Vamos clamar o fogo de Deus e o poder de Deus? A palavra já foi dada para você. Pai, eu glorifico o Teu nome, eu exalto o Teu nome, eu bendigo ao Senhor. Eu clamo o Teu fogo, o Teu poder, a Tua unção, do alto da cabeça até as plantas dos pés, na vida e no corpo desse homem, dessa mulher. Meu Deus, onde houver uma dor, uma doença, uma infecção, uma inflamação, onde houver uma opressão, uma depressão, uma angústia, uma tristeza, onde houver uma mágoa, um ressentimento, esse espírito de esquizofrenia, esse espírito de loucura, esse espírito de briga, de contenda, de amarração financeira, esse demônio do mau pensamento, dos maus desejos, esse demônio que tem oprimido, deprimido, angustiado, entristecido a esse homem, essa mulher, caia completamente por terra, seja completamente repreendido, seja completamente amarrado, seja completamente acorrentado, desligado. Meu Deus, desça fogo e paralise toda e qualquer obra do diabo. Meu Deus, desça fogo e paralise as ações do inferno sobre essas vidas. As portas do inferno não irão prevalecer sobre cada um dos meus irmãos que aqui estão, que são a igreja do Senhor. Meu Deus, nós vimos aqui na Tua palavra, o maior, o todo-poderoso está com eles. E se o Senhor está com eles, meu Pai, quem é o inimigo para se levantar contra o único e verdadeiro Deus? Então, meu Pai, manifesta a Tua glória. Então, meu Pai, manifesta o Teu santo poder.
Então, meu Pai, manifeste essa unção poderosa, do alto da cabeça até as plantas dos pés. Nenhuma arma forjada contra este povo irá prosperar. Todo mal, toda seta que o diabo lançou, ele cai por terra agora. Eu repreendo a dor, a causa da dor. Eu repreendo a doença, a causa da doença. Eu repreendo a angústia, a tristeza, as opressões, as depressões. Eu repreendo toda e qualquer ação do mal. Eu desligo as ações de Satanás. Eu paraliso as ações do diabo. Eu determino que toda e qualquer ação que o inferno tem trazido sobre a vida deste homem, desta mulher, caia completamente por terra. Seja completamente repreendido. Pai, visita a família. O Senhor me toca aqui. Tem pessoas agora precisando que o Senhor visite a família dela. Visita a família dela. Está repreendido esse mal no filho, na filha, no marido, na esposa. Está repreendido esse mal nos tios, nos sobrinhos, nos netos, nos avós, nos pais, nos irmãos. Está repreendido na vida do cunhado, da cunhada, do sogro, da sogra, do genro, da nora. Está repreendido na vida, meu Pai, dos adotados. Oh, meu Pai, está repreendido na vida, meu Pai, dos enteados. Eu repreendo todo e qualquer mal. Eu desligo e paraliso. Visita a fonte de renda deste povo. Meu Deus, diabo, sai com esse mal, sai com essa opressão, sai com essa angústia, sai com essa tristeza, sai espírito imundo, sai com esse tormento na vida e na família deste homem, desta mulher. Meu Deus, desça fogo e queime, desça fogo e paralise, desça fogo e neutralize toda e qualquer ação do inferno na vida e na família deste povo. Eu determino agora que todo e qualquer mal, toda e qualquer ação do diabo, em o nome de Jesus, saiam, saiam e saiam e não volte nunca mais. Reveste-nos com as tuas armaduras, reveste-nos com o teu amor, reveste-nos com a tua paz. Que todos digam amém e graças a Deus. Respira fundo, tome posse da sua bênção. Sente, por favor, só um minutinho. Já eu continuo com vocês. Deixa eu me despedir do pessoal de casa, do pessoal que está pelas mídias digitais. Meus irmãos, tome posse da bênção e acredite no seu milagre. Creia que Deus é contigo. Você que pode e quer nos ajudar, o CNPJ da nossa igreja é o 30902 803 000100. Então, 30902 803 000100. Igreja Internacional da Graça de Deus. O primeiro banco é o Bradesco. A agência é a 3378. A conta corrente do Bradesco é a 51238, dígito 9. O segundo banco é o Banco do Brasil. A agência é o 0472. Já a conta corrente do Banco do Brasil é a 56098, dígito 7. 56098, dígito 7. O terceiro banco é a Caixa Econômica. A agência é a 0221. 0221. E a conta corrente da Caixa Econômica é a 772627, dígito 5. 772627, dígito 5. O próximo é o Itaú. A agência do Itaú é a 0406. 0406. E a conta corrente do Itaú é a 76526, dígito 3. 76526, dígito 3. E agora é o Santander, o banco. A agência do Santander é o 3795. Agência do Santander 3795. E a conta corrente do Santander é a 013 00
23 92, dígito 4. Então, 013 00 23 92, dígito 4. O próximo agora é as lotéricas. Você vai pedir para fazer uma doação para o convênio 30 91 20 65. Ou, chegando na Caixa Econômica, indo nos caixa eletrônico, você aperta lá a tecla convênio e aí insere o número 30 91 20 65. Vai sair no nome lá do Show da Fé, tá? Vai para direto para a conta da nossa igreja, porque o título o nome de fantasia que está lá é Show da Fé. Então você faz a doação para o Show da Fé e aí Deus abençoe você. Meus amigos, fazendo a doação, manda para nós o comprovante. Também você pode fazer seu pedido de oração, sua visita online, tá? Pode pedir. Manda para o nosso WhatsApp, que é o DDD aqui de Recife, Pernambuco, 81, mas o telefone é o 30 90 3300. 30 90 3300. Meus amados, que Deus abençoe a todos, um final de semana muito abençoado, na certeza que Deus é contigo, seja sóbrio e se torne um vencedor em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos, um forte abraço, seu amigo de fé, pastor Joséilton Batista.